Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí dessa vitória do time do Flamengo para cima do Juventude, essa vitória quebrando esse tabu, vencendo por 2-0 aí o time do Juventude e se colocando ainda mais, né, distante na liderança do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente tem certeza que existe Flamengo em toda parte do mundo, né? Existe flamenguista em toda parte do mundo. Então comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora a gente ouve os destaques do Flamengo depois da vitória por 2-0 contra o Juventude. E nós pensamos jogo a jogo. E eu falei pra eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar. Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana, por um nível muito alto de treinamento. E falei pra eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer isso. Claro que a gente fica chateado com o resultado, né? Todo ponto ele é bem-vindo, né? Teríamos em mente, claro, sempre buscar a vitória, mas pontuar seria importante. Mas acho que o que vale para o jogo de hoje é valorizar, né, o que foi feito, alguns pontos positivos que a gente vem evoluindo. Quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. Falam a mesma língua os números do Arrasca e do Saul na vitória contra o Juventude. Então, um gol pro Arrasca, uma assistência para o Saul, justamente pro gol do Arrasca. Finalizações foram 4 do Arrascaeta, 2 grandes chances criadas e 5 faltas sofridas. E olha, é interessante o Saul, porque ele tem indicadores ofensivos e defensivos. Assistências, grandes chances, mas também as ações defensivas e as rebatidas. Os dois ontem dominaram o meio de campo do Juventude. Eu quero ver agora então o Pedro Henrique Torre falar e muito desse tal de Daniel, hein, Pedro? Que tá jogando demais pelo Flamengo, não tá? Fala do Daniel, Pedro. Jorjan Daniel de Arrascaeta Benedetti, nascido em Nuevo Berlim, Uruguai, no dia 1º de junho de 1994. Perfeito, maravilha. Leu a ficha, tá maravilhosamente bem atento agora. Georgia, aliás, o Guto Santana, nosso cinegrafista aqui, disse que, para lembrar você, que Jordan é aquele do basquete, ainda fez em movimento assim. E Georgian Arrascaeta é outro, nosso sempre espirituoso Guto Santana, que tá por aqui. Mas enfim, o Wilberson também assistente, rindo pra caramba. É o seguinte, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, 50 pontos, tirou esse tabu de 28 anos sem vencer em Caxias do Sul. Então deu aquela aliviada. Se tinha alguma suspeita assim, de quão a sério, quão empenhado está no Campeonato Brasileiro o Flamengo, acho que ela se dissipou ontem. Um time bem consciente do que precisava fazer. 2-0, mais uma vez não sofreu gols. Então chegou a 47 gols marcados e 10 sofridos. Saldo impressionante de 37 gols pró. O Arrascaeta, como eu dizia muito bem, Bruno, o Arrascaeta tem 18 gols nessa temporada, já chegou aos 18 gols pelo Flamengo. Então 18 gols é o mesmo número de 2019, a artilharia de 2019, que ele foi o terceiro maior artilheiro atrás naquela ocasião de Bruno Henrique e Gabigol. Então vem numa fase muito boa, o camisa 10 Arrascaeta, muito bem mesmo. Então o Flamengo, para renovar o contrato, vai ter que conversar, mas conversadinho, depois dessa fase exuberante do Uruguai. Além disso, Jorginho e Varela ficaram fora da partida desse fim de semana. Varela pubalgia, o Jorginho ainda com incômodo muscular, mas para quinta-feira vão tentar recuperar os dois de qualquer maneira. Libertadores, transmissão aqui da ESPN, jogo contra o Estudiantes no Maracanã. Todo mundo ligado, atento, porque se o Flamengo vai bem no Campeonato Brasileiro, não pode deixar o pique da remada, né, Bruno Vicari, cair nesse sentido. Hoje folga para os jogadores e amanhã reapresentação no Ninho do Urubu. É isso, Pedro, vem aí essa montanha
Pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acham aí, né? O Flamengo vai focar agora 100% também na Libertadores, vai buscar aí, quem sabe, Campeonato Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Tem essa escalada também de Libertadores pro Flamengo agora na quinta-feira, exclusivo aqui, hein? Só aqui na ESPN a nação vai assistir ao Flamengo contra o Estudiantes. Obrigado, viu, Pedro? Ontem uma vitória tranquila, fácil pro Flamengo manter a liderança em um ambiente onde, como a gente contou na semana passada, o Pedro contou, o Flamengo não tinha sucesso, Jailson. Ontem parece que foi fácil. Mas foi. Foi, né? Sinceramente foi, mesmo com algumas alterações ali. É porque é isso também, você fala, o Flamengo mudou, por exemplo, entrou o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Aí entrou o Emerson Royal no lugar do Varela, sabe? Enfim, aí o Jorginho não jogou, tudo bem. Aí cai bastante o nível do Jorginho pro Alan. Mas o Alan ontem fez um trabalho ali tranquilo, deixou, vai, Saúl, você fica com a bola e eu marco. E o resto aí, Luiz Araújo no lugar do Plata. Então, assim, essas foram as mudanças ontem do time titular do Flamengo, e o Flamengo continuou jogando da mesma maneira, ficando, a Mari falou na primeira hora, né, quase 70%, né, de posse de bola, o Flamengo com muita tranquilidade. O Juventude tentou povoar o meio campo, tentou colocar 5 jogadores ali no meio campo, mas não adiantou. O Flamengo conseguiu sim girar a bola, circular com muita tranquilidade. Pelo lado direito, o Emerson Royal um pouco mais aberto. Pelo lado esquerdo, o Samuel Lino também aberto, pegando justamente as inversões do Saúl. Saúl que simplesmente ele é muito complicado de errar passe. Ontem, várias vezes, o Juventude tentava apertar um pouco, ele dava um tapa de primeira, 2 toques na bola, ele já abria o jogo. Então, assim, foi sim tranquilo, meio tabu de 28 anos, mas foi tranquilo o Flamengo vencer sim. E a gente tá falando de um Flamengo que perdeu recentemente o Gerson, que era até um titular da seleção brasileira, perdeu o Eric, que era um ponto de equilíbrio do time, e parece que, mesmo com essas ausências, o Flamengo até melhorou com essas reposições, Mário. Mas noção qual, né, a reposição de Saúl e de Jorginho, você não coloca no mesmo pacote de outras reposições, né? A gente fala de Jorginho agora, do Mundial, mas Emerson Royal ontem marcando também é importante, mas principalmente os 2 volantes que o Flamengo buscou. E assim, você cria toda uma situação de equipe com um ótimo trabalho do Felipe Luiz, e você tem o melhor do Arrascaeta, né? Assim, fisicamente entregando, marcando gols, dando assistências, 5 gols, 5 assistências nas últimas 7 partidas, contando com o jogo do Uruguai 3-0 diante do Peru, é um absurdo. Assim. Você emenda uma sequência com esse cara sendo decisivo, isso é o cara que ganha campeonato, né? Claro. Pra você. Então, assim, o Flamengo, ele tá muito bem servido. Acho que o Saúl, e eu acho que o mais curioso é que esses jogadores, eles não precisaram de tempo de adaptação. Exato. Então, assim, a gente poderia estar falando de um Flamengo hoje. A gente poderia estar falando de um Flamengo hoje com dificuldades, que, assim, absolutamente normal seria isso. A gente viu o Vitor Roque no Palmeiras, enfim, outros exemplos, mas Jorginho veste a camisa, acabou. O facilitador. O Saúl veste a camisa, pronto, no jogo seguinte, já muito bem entrosado, servindo os companheiros, se movimentando, facilitando muito ali, como ele sai, né, das jogadas, do marcador. E o Juventude ontem não foi o Grêmio, né, no Maracanã. O Grêmio no Maracanã baixou a linha de 5 ali dentro da área. O Juventude tentou um pouco, mas aí o Flamengo já passou essa primeira fase do adversário, ele já complica demais. E essa adaptação é impressionante, porque são jogadores estrangeiros, né? Principalmente no caso do Saúl, claro, né? Do Jorginho também. Mas assim, que chegam agora em um país totalmente diferente, em gramados que são diferentes para quem estava acostumado a jogar só na Europa. O Saúl ainda teve a questão toda da família, né? Acabou de ter um neném. Que nasceu ontem no Rio de Janeiro. Mesmo assim, viajou de madrugada e jogou muito ontem. Jogou, controlou. E o Flamengo, quando o time baixa muito, né, como a Mari estava falando, espeta lá os jogadores para tentar marcar o seu gol. O caso de ontem do Juventude estava marcando ali no meio campo, o Flamengo foi tentando atrair, né? Tentava ali com a linha de 3, o Ayrton Lucas e o Danilo, enfim. E o Saúl baixando um pouco para tentar atrair o Juventude para sair, para ter espaço. Se o Juventude não vai sair, então tá bom, a gente fica trocando passes aqui, até porque, né, o Juventude que estava jogando em casa. Então ficou trocando passes e esperando. Então, assim, a forma que o Flamengo também vai condicionando os seus jogos. Quem também falou aí dessa quebra de tabu do time do Flamengo lá na Casa de Juventude foi a galera da SBT aí, do SBT Esportes Rio, né? Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram a respeito aí dessa vitória do time do Mengão, quebrando esse tabu aí contra o time do Juventude, que não vencia na Casa do Juventude, tá? Então vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Quer que o Flamengo quebre um tabu? Toma! Esse ano, ó, tem tabu, Felipe Luiz, pá, quebra. Não tem jeito. Não vence o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há quase 30 anos. Pá.
não vence o Juventude do Alfredo Jaconi há quase 3 décadas. Qual é o próximo tabu? Tem que dar a César o que é de César. Os caras estão merecendo. E jogando bem, hein? Muito bem. O Flamengo venceu o Juventude, colocou o fim de um jejum de 28 anos sem ganhar no Alfredo Jaconi, que é a casa do Juventude. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta a gente vai comentar. Cadê? O Flamengo voltou da data FIFA querendo vitória. E já começou com uma bela jogada de Samuel Lino, que por pouco não marcou. Mas o gol não demorou a sair. Saul mandou certinho na área para Arrascaeta cabecear e abrir o placar. Segundo tempo, e Luiz Araújo quase faz o segundo, mas a bola bate no goleiro e depois a defesa do Juventude consegue tirar. De novo, o camisa 7 tem a chance após bom passe de Samuel Lino. Ele chuta forte, mas o goleiro fica com a bola. Saul ainda leva perigo nessa cabeçada, que passa raspando. O Flamengo insiste e Arrascaeta cobra essa bela falta de primeira, que explode a trave. Felipe Luiz muda o time e numa jogada trabalhada, Carrascal encontra Emerson Royal, que faz o segundo do rubro-negro. Final, Flamengo 2, Juventude 0. Fim de um jejum de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Muito bem, participa você também, @SBT Rio, assim é o nosso Twitter, o novo X, né, gente? Twitter já tá velho, o Twitter não existe mais. E hashtag SBT Esporte Rio, assim você manda uma mensagem, ela pode aparecer aqui na tela da televisão. Vene Casagrande, cadê o sorriso do Vene? DJ Careca, você não tá feliz? Você que é Mengão também? Cadê? Eu não tenho uma música pra Vene Casagrande? Tudo normal no Rio de Janeiro, gente. Ué, DJ Careca, tudo normal não tá no Rio feliz? de Janeiro. Tudo normal. Muito bem. Não pode nenhumazinha? Nenhuma? Ah, tá bom, beleza. Inventaram música de novo? Vamos ficar na atividade. Tem que quebrar esse tabu. Pô, toda hora é isso? Vamos ficar... Vamos ficar na atividade, DJ Careca. Se quiser, eu pago aquele aplicativo, cara. Dá pra gente botar uma música aí. Botaram efeito suspensivo pra música. Vene Casagrande. Depois de sexta-feira, bateu uma cota, entendeu? Vene Casagrande. Olha, tocou até Reginaldo Rossi tocou aqui tudo nesse programa. Ainda bem que podia ser. Ou não podia, sabe? Não. Segue o baile. Na minha vez, todo mundo se empenha, né? Na minha vez, Alex, todo mundo se empenha. Vene Casagrande, você disse, quebrou um tabu e jogou bem o Flamengo, né? Muito bem, não foi um espetáculo, como muita gente poderia imaginar que poderia ser, o Flamengo dando espetáculo, mas jogou aquilo que era necessário para poder fazer uma vitória extremamente justa. E foi um jogo assim, no plano de jogo, para mim foi perfeito. A gente pode discutir aqui individualmente, falando alguns atletas, se foram bem, se foram mal. Mas, taticamente, foi uma partida muito boa do Flamengo. Embora tenha muitos desfalques para esse duelo com o Juventude, mas, mesmo assim, o time do técnico Felipe Luiz mostrou a sua principal virtude. O que é? A organização, o equilíbrio. É um time que é extremamente difícil de ser vazado, de sofrer gol. Tanto é que em 22 jogos do Campeonato Brasileiro foram apenas 10 gols sofridos. E uma equipe que vem fazendo muitos gols. Que inclusive o saldo de gols do Flamengo atualmente no Campeonato Brasileiro é maior que o número de gols feitos pela segunda equipe que tem o segundo melhor ataque, que no caso é o Mirassol nesse momento. Então assim, foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. Novamente o Arrascaeta sendo decisivo, fazendo gol, jogando muito bem, mas eu quero destacar, Fernandinho, que na minha concepção foi o melhor em campo, que é o Saul. Novamente, sem a companhia do Jorginho, que para mim vai ser o seu principal parceiro ali na volância do Flamengo, mas ele tomou conta do meio de campo do Flamengo e eu quero valorizar o contexto desse jogo. Ele não viajou com a delegação do Flamengo no sábado à noite, foi liberado para poder curtir o nascimento do filho, viajou no domingo pela manhã, chegou extremamente cedo lá em Caxias do Sul, a gente sabe que a logística não ajuda muito, pediu para jogar e na minha concepção foi o melhor em campo, tomou conta do meio de campo. Eu acho que foi o melhor jogo do Saul desde quando ele chegou ao Flamengo e a tendência é que ele cresça muito mais, porque fisicamente falando ele está evoluindo. Outra boa notícia para mim também, acho que a entrada do Carrascal no segundo tempo ali nos minutos finais, ele mostrou também que vem evoluindo e ele inclusive deu sua primeira assistência para o gol do Emerson Royal. Por falar em Emerson Royal, também uma partida interessante dele, foi muito bem na parte defensiva, quando ele foi ao ataque ele também mostrou que ele está melhorando bastante. Agora, alguns jogadores
de fato não apresentaram o melhor futebol. Por exemplo, é o caso do Luiz Araújo, é o caso também do Samuel Lino. Inclusive o Samuel Lino, toda vez que joga com o Ayrton Lucas, ele não consegue produzir aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Eu acho que isso aí é um encaixe que o Felipe Luiz precisa fazer, ou até mesmo botar o Vinha como titular, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, que é o que eu faria. Na zaga, o Danilo substituiu muito bem o Léo Ortiz, fez aquilo que o Léo Ortiz gosta de fazer também, que é dando passe, quebrando linha adversária. O Danilo fez isso em vários momentos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, uma partida convincente. O Flamengo terminou o jogo com 74% de posse de bola. Cometeu erros, não cometeu erros que cometeu, por exemplo, com o Grêmio. Com o Grêmio, o Flamengo também foi muito superior, só que em um determinado momento relaxou no jogo. Contra o Juventude, não. Em nenhum momento relaxou, muito pelo contrário. As substituições do Felipe Luiz surtiram efeito, porque continuaram mantendo uma marcação alta, sob pressão. Então, acho que a partida do Flamengo foi muito boa, mostrou que o Flamengo, de fato, vai brigar pela liderança até o fim desse campeonato e está valorizando o Campeonato Brasileiro, algo que em outros momentos e outras temporadas anteriormente o Flamengo não fez. Esse ano o Flamengo está dando o seu devido valor a uma competição extremamente importante. E assim, o que a gente fala, que são duas cerejas do bolo em relação à temporada, com um futebol tão intenso que hoje todo mundo preza e tenta. Primeiro é o fator definidor, um jogador que desequilibre e que quando tá tudo meio morno, ou meio mais ou menos, ou meio controlado, mas sem ter efetividade, ele entra e faz a parte dele. Que no caso, eu acho que pra temporada aí pro Flamengo é o Arrascaeta. Depois, o Arrascaeta sempre foi o Arrascaeta, né? Mas tem algumas temporadas que ele sobe uns degrauzinhos, né? E eu acho que essa temporada é mais uma delas. E a outra coisa é a efetividade. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Arrascaeta é o jogador à parte desse time do Flamengo? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito do Arrascaeta, ou se tem outro jogador que é também um jogador à parte nesse elenco do time do Mengão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Atividade, o Flamengo nem acertou muito a meta, né? Chutou muito bem na mira, mas venceu, e é isso que importa, porque teve muita posse, o Vene trouxe acima de 70%, mas isso não é tudo no futebol, né? Se você não tenta ou se você não acerta, você só empata. E o volume de jogo não é critério de nada, Pedrosa. Mas o Flamengo tem nessa temporada essa efetividade. Ah, claro, assim, se a gente for pegar, o Vene traz muito bem a questão de quebrar o tabu. O Flamengo já enfrentou condições climáticas no Alfredo Jaconi que eram impossíveis de praticar futebol. Então, muitas vezes você se pegava errando por conta dessas condições climáticas. Às vezes muita chuva, às vezes a garoa, às vezes até aquela geada, digamos assim. Então, nesse jogo contra o Juventude, além do Flamengo ser o líder, ser o melhor ataque, ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda deu a sorte de pegar um clima bom, um gramado perfeito, o que ajuda na prática do futebol do time do Felipe Luiz, e também um clima bom lá no Alfredo Jaconi. Mas assim, nada disso que eu falei aqui seria possível sem a organização do Felipe Luiz. Quantos desfalques, Vene? Foram vários. Bruno Henrique, Jorginho, Alexandre, Léo Ortiz. É muita gente. Pulgar. É muita gente. Isso mostra como o elenco do Flamengo é muito forte, mas também como a dinâmica do trabalho do Felipe Luiz é respeitada por esses jogadores. E aí, Fernanda, um jogador que você destacou muito bem e que eu não tenho nenhum pudor de falar que talvez seja a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E quando eu digo isso, é a maturidade que esse cara tá tendo com a bola no pé. Ele já era um grande craque, ele já era um grande gênio, mas ele é um jogador que, até pela proximidade da Copa do Mundo, e ele tem esse incentivo também de quem sabe chegar numa Copa do Mundo bem fisicamente, porque em 2022 ele não conseguiu chegar, ele tem jogado demais. É o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, nesse momento. É um cara que teve que se adequar fisicamente para poder continuar jogando no Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um técnico que potencializa a individualidade do Arrascaeta, e ele, como eu disse, tem um objetivo que vai até além dos objetivos do Flamengo, que é chegar numa Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, muito bem como ele vem fazendo, e vem sendo decisivo, inclusive, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então é um cara especial, no momento especial, e que faz o Flamengo destravar jogos em vários momentos. Concordo com o Vene que o Saúl jogou demais, mas o Arrascaeta é um cara brilhante, e a gente tem que destacar isso aqui. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas pra mim, talvez 2025 seja a melhor versão do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Você concorda, Vene? Concordo plenamente. Inclusive, eu já falei isso
em outros momentos no meu canal, até sugeri essa pauta aqui para a produção, para a gente comparar os números do Arrascaeta com 2019, que muita gente trata essa temporada como a melhor do Arrascaeta, mas avaliando a pessoa Arrascaeta, o atleta Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, é a melhor versão do Arrascaeta em todos os sentidos. Maturidade, liderança, porque hoje ele é camisa 10 e ele usa a faixa de capitão e ele é líder na essência da palavra em todos os sentidos, não é só uma liderança técnica, mas uma liderança também nos bastidores, e eu acho que ele entendeu a importância também de se cuidar fora do clube. Eu, assim, isso não é nenhuma informação, mas pelo que eu observo no dia a dia e as pessoas comentando, as pessoas relatam que é um Arrascaeta mais maduro nesse sentido também, dando mais valor a esse tratamento pós-clube, a recuperação dele. E de fato é um jogador extremamente mais maduro. E Pedrosa, em cima dos números, ele igualou, nesse gol que ele fez contra o Juventude, ele igualou o número de gols que ele fez em 2019. Em 2019 foi a temporada artilheira dele com 18 gols. Estamos em setembro. Estamos em setembro. E só para efeito de comparação, em 2019 ele fez 52 jogos. Até o momento ele tem 43 jogos. Então assim, ele está tendo um aproveitamento absurdo. Claro, isso é muito mérito dele e também, como o Pedrosa mencionou, do Felipe Luiz, que está sabendo potencializar uma versão do Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. O Arrascaeta tá fazendo gol de cabeça, gente. Não foi o primeiro nessa temporada. É isso aí. Óbvio que se fosse em 2019... não era o Arrascaeta que ia estar ali fazendo esse gol de cabeça, Sim. era um Bruno Henrique, era um Gabigol. Mas aí que entra o mérito do Felipe Luiz, por entender que o estilo de jogo dele proporciona isso ao Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. Então assim, tá sendo perfeito e eu concordo com o Pedrosa. Respondendo a sua pergunta, para mim é a melhor versão do Arrascaeta e tem outro ponto também. Renovação de contrato. Isso claro. Pesa muito, Claro. porque ele quer renovar o contrato dele. Quando o empresário dele procurou a diretoria do Flamengo, a diretoria falou, não, calma, a gente vai esperar. Mas aí o Arrascaeta dentro de campo, vocês vão esperar? Então eu vou comer a bola. Agora, na renovação de contrato que eles estão conversando, o Arrascaeta tem o direito de pedir o que ele entende que pode entregar. Porque ele está jogando muita bola. Inclusive o Bielsa elogiou o Flamengo. O Bielsa fazia isso publicamente. Obrigado, Flamengo, por ter entregue pra gente um outro atleta. O Bielsa é um cara extremamente rigoroso. Para ele fazer isso é porque, de fato, o Arrascaeta está sendo um outro jogador. E tem tudo para chegar como titular do Uruguai na Copa do Mundo, o que não é nada fácil. Nada fácil. O Uruguai tem vários jogadores de calibre que jogam nos melhores clubes da Europa. E tá numa safra boa o Uruguai, Exatamente. Né? Cara, o Arrascaeta faz gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, de falta, de fora da área, chegando para finalizar dentro da área. Ele é um jogador hoje que ele é completo dentro do futebol brasileiro. É impressionante a fase dele. E eu acho que também tem uma questão física e clínica. Total. A gente lembrar que foram 3 temporadas seguidas em que ele teve problemas de lesão, em uma lesão até um pouco crônica, né? Mais difícil de recuperar. No pubis? No pubis, também, né? Ele teve problema no pubis E aí também. volta e meia aparecia a seleção uruguaia no caminho, que o cara tem um sonho, obviamente, de sempre servir sua seleção. Eu acho muito duro quem critica o jogador que quer estar servindo a sua seleção. Então eu acho que tem uma questão física e clínica aí que também eu acho que foi equalizando tudo, o Vene Casagrande. E a importância de ele entender a recuperação. Eu acho que, assim, com o tempo, o Arrascaeta foi entendendo isso. Por isso que eu falo, ele chegou num determinado momento da carreira dele, que ele está tão maduro em todos os sentidos, que eu tenho certeza, isso é um pouco de informação também, observando o dia a dia, que ele está dando muito mais valor a esse processo de recuperação pós-jogo, no dia a dia, e é óbvio, isso tudo está sendo feito em conjunto. Tem o fisioterapeuta que entende demais o Arrascaeta, porque o fisioterapeuta dele particular é o mesmo do clube. Ou seja, o cara entende o Arrascaeta, a máquina Arrascaeta, em todo sentido, já há muito tempo. Tem o preparador físico, tem o Felipe Luiz e tem o Arrascaeta, que eu repito, que está dando a vida aí. E ele vai para a sua 3ª Copa do Mundo, Pedrosa. Assim, tem que respeitar a história do Arrascaeta com a seleção uruguaia. Muitos uruguaios criticam o Arrascaeta da seleção. Pega a sua rede social. Toda vez que ele entra em campo, muitos uruguaios reclamam. Inclusive o De La Cruz tem mais moral que ele lá na seleção uruguaia. Mas é um jogador que tem que ter respeito sim por ele, porque o que ele joga nessa temporada é algo assustador e ele está honrando a camisa 10 que ele está vestindo do Flamengo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Juventude, né? Quebrou um tabu aí de quase 30 anos que não vencia dentro da casa de Juventude. Lógico, o Juventude passou muitos anos em outras séries, né? Já que o Flamengo nunca desceu para uma Série B, nunca jogou uma Série B, então o Juventude passou muitos anos sem jogar uma Série A aí
né, sempre entre altos e baixos, subia, descia, passava alguns anos lá, então não tinha como o Flamengo vencer mesmo, né? Principalmente, né, lá, que era o tabu, né, no Maracanã, em outros cantos o Flamengo descia lenha, ainda desce no time do Juventude. Só que esse tabu era dentro da casa do Juventude e o Flamengo quebrou ontem com direito a um gol de cabeça do Arrascaeta, hein? Arrascaeta sendo um goleador aí, né? A gente sabe da qualidade com os pés do Arrascaeta, fazendo gols de todos os tipos, mas raramente a gente vê ele fazendo gol de cabeça, e ontem ele fez um golaço de cabeça aí, né? Sacramentando, ajudando nessa vitória. O Emerson Royal também fez um gol também de cabeça, cruzamento, e o Flamengo venceu aí o time do Juventude, quebrando o tabu, vencendo por 2-0 aí na casa do Juventude, e agora se colocando mais distante aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, então pode ampliar ainda mais essa diferença para o segundo colocado. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!